aquele que começou a boa obra, ele não vai parar até que ele complete. Amém? Até o dia da conclusão, ele é fiel e ele nunca deixará de ser. Ele vai continuar sendo. Eu quero, nesta manhã, pedir a tua atenção, a tua total atenção para o texto de Deuteronômio, capítulo 8, que nós vamos meditar juntos essa manhã. Amém? Dá a ele toda a reverência, todo o respeito, todo o amor que você tem pela palavra do Senhor. Ele, o Senhor Jesus, ele é o Verbo. Amém? Quando estamos lendo a palavra, falando, nós estamos falando da pessoa mais importante na nossa vida. Aquele que tem o melhor lugar, o nosso dono, o nosso Senhor. Louvado seja. Que prazer poder falar de Jesus, não é? Que prazer. Louvado seja, Senhor. Louvado seja. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 8. Eu vou ler uma versão um pouquinho mais direcionada para os nossos dias, para trazer um entendimento mais fácil para o seu coração. Amém? Então, eu não sei onde você está agora, no seu trabalho, no seu carro, dirigindo, na sua casa, talvez no seu lugar secreto, mas que você possa, com todo respeito, com todo amor, ouvir agora a palavra do Senhor. Amém? A palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra que eu vou ministrar ao seu coração é o próprio Espírito dizendo: ouça, filha minha, ouça, filho meu, o que eu estou te dizendo. Porque a palavra do Senhor é ela que nos traz todo o direcionamento que nós precisamos. Há dúvidas, incertezas, a palavra nos posiciona. Amém? Então, vamos lá. Verso 1 diz: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Obedeçam cuidadosamente. Logo no início desse capítulo, o Senhor diz: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova, para provar o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, ele os humilhou. Ele os humilhou. Aleluias. Permitindo que vocês tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo destes 40 anos, as suas roupas não se gastaram e seus pés nunca incharam e nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como um pai disciplina o seu filho, também o Senhor, o seu Deus, ele disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de águas, com fontes que jorram no vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada. É uma terra de vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre
em todos os montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com seus bens, tenham cuidado, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheios de serpentes venenosas e escorpiões. Os guiou por uma terra quente e seca, mas ele lhes deu água da rocha. Sustentou a sua vida no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, prová-los para o seu próprio bem. Ele fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei tudo, conquistei toda a riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhe dá força para ser bem-sucedido, a fim de confirmar a aliança solene que ele fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente vocês serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer ao Senhor, o seu Deus. Amém. Louvado seja, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja, Senhor. Ó Espírito Santo, eis-me aqui para ministrar ao coração dos teus filhos e das tuas filhas a tua verdade. As revelações que há no seu coração, Pai, através desse texto, serão colocadas aqui, Senhor. Humildemente te peço, use a minha vida. Use a minha vida, Espírito Santo, como um vaso precioso nas tuas mãos. Não tenho nada de mim para dar, Senhor. Todos que aqui estão me ouvindo precisam ouvir de ti, Pai. Receber hoje o mesmo maná que o Senhor deu ao seu povo enquanto estavam no deserto. Precisamos hoje ser cheios do teu poder, Pai, da tua autoridade, da tua força, da tua glória, Pai, para que possamos fazer a diferença no teu reino. Primeiro em nós e depois na vida daqueles que nos cercam, Pai. Que a tua palavra venha impactando a nossa vida, transformando a nossa forma de pensar e agir, Senhor. E que as pessoas possam olhar para nós e ver toda a transformação que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Pessoas que nessa manhã estão com as mentes confusas, cheias de incertezas no coração, sem saberem qual caminho tomar. Eu declaro e profetizo que este texto de Deuteronômio 8
que carrega um significado tão profundo, tanto para Israel quanto para a nossa caminhada espiritual. Vai impactar a vida dessa pessoa que me ouve. Vai confrontar a alma, confrontar a mente para revelar o coração. Vai abalar as coisas que precisam ser abaladas e vai fazer com que as inabaláveis permaneçam. Eu quero te dizer que esse texto que nós lemos, tão lindo, tão profundo, ele traz princípios que são fundamentais para o nosso relacionamento com o nosso Criador e com as pessoas. E você vai ver que dentre esses princípios, o Senhor fala sobre obediência, ele fala sobre provisão, ele fala sobre humildade e ele fala também sobre gratidão. Nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesse texto e eu vou comentar com você alguns detalhes que alguns detalhes que me chamaram a atenção. Veja, ele diz: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim viverão, multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra. Então, você que gosta de anotar, eu quero te incentivar, te encorajar a anotar o ponto 1 dessa ministração. Anote aí: obediência é a chave para as bênçãos. Obediência é a chave para as bênçãos. Tem aqui, nesse primeiro verso que nós lemos, uma ordem do Senhor para obedecer. Não é algo que você pode optar em fazer, não é. Obedecer é uma ordem, é algo que o Senhor não deixa margem para que você escolha. Se você quiser receber promessa de vida, se você quiser viver a promessa da multiplicação, se você quiser herdar a terra prometida, a condição é obedecer. E eu já quero começar te perguntando essa manhã: qual é a sua terra prometida? O que é que você vem sonhando ao longo desses anos? Qual é o desejo do seu coração? O que o Senhor ele tem te prometido, o que ele tem revelado para a sua vida através da palavra da boca dos profetas? Qual é a sua terra prometida? E uma vez que você tenha claro para você aonde você quer chegar, onde você quer estar em 1, 2, 5, 10 anos, na sua carreira, no seu ministério, a pergunta é: você tem obedecido o primeiro ponto que o Senhor diz: obedeçam cuidadosamente? Você tem obedecido essa ordem para viver a promessa de vida, a promessa da multiplicação e a promessa da possessão da terra? Existe, meu querido e minha querida, uma ordem para obedecer. Não é opcional. A obediência aos mandamentos é uma condição para experimentar a plenitude das promessas do Senhor. E você precisa dizer para você mesmo assim: se eu não obedecer, não viverei as promessas de Deus para a minha vida. Esse é o primeiro passo para a vida de todo aquele que espera viver a promessa. Agora, é necessário que nós entendamos que não é uma obediência superficial, não é uma obediência parcial, mas uma obediência cuidadosa e plena. O problema é que muitas vezes nós obedecemos em parte e por conta disso nós não experimentamos, vivenciamos as promessas do Senhor. E você já deve ter ouvido isso, mas eu vou repetir para que fique gravado na sua memória. Obedecer em parte é desobedecer. E desobedecer é não viver as bênçãos do Senhor em plenitude. Nós
precisamos prestar atenção. Não é isso que ele está falando? Obedeçam cuidadosamente. Precisamos prestar atenção aos detalhes dos mandamentos. Por isso que quando você está estudando a Bíblia comigo, eu falo, nós precisamos tirar as camadas, prestar atenção aos detalhes, para poder, então, seguir com fidelidade, com obediência. E o Senhor diz que para aqueles que obedecem cuidadosamente, Ele tem promessa de vida. Agora, a promessa de vida que o Senhor tem é mais do que simplesmente existir. Não é isso. É muito mais. É viver uma vida com propósito. É viver uma vida de alegria. Porque o Senhor Jesus disse: em mim, a vossa alegria é completa. É viver uma vida de paz. Porque Ele diz: a paz que eu vos dou excede todo e qualquer entendimento. Esses são os resultados de uma vida de obediência e comunhão com o nosso Deus. É uma vida sustentada divinamente. Sustentada divinamente, a obediência, ela traz proteção, ela traz provisão, mesmo e principalmente em tempos difíceis. E o Senhor vai mais além. Para aqueles que obedecem, Ele promete multiplicação. Temos ouvido falar que esse é o ano da multiplicação, mas em nome de Jesus, não se engane, meu querido e minha querida. Não adianta você profetizar multiplicação 24 horas na sua vida, se você não obedecer, ela não virá. Isso é engano, isso é vão. A obediência, a multiplicação, ela precisa vir acompanhada da obediência. E quando você está nesse estágio de receber a multiplicação do Senhor, o favor do Senhor na sua vida, você vai refletir essa bênção de prosperidade, de crescimento, de avanço. Por quê? Porque o Senhor olhou para você e contemplou a sua obediência cuidadosa. Diga para você, não é uma obediência qualquer, é uma obediência cuidadosa. Quando nós vivemos em obediência, Deus nos capacita a crescer, prosperar, influenciar de uma maneira positiva as pessoas que estão ao nosso redor, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. Você vai lembrar do rei Salomão, quando com humildade ele chegou no Senhor, dizendo: apenas me dê sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus ouviu isso e ficou impactado. Um rei pedindo sabedoria. E o que Deus responde para ele? Eis que te dou um coração sábio e entendido. E antes de ti não houve, e depois de ti não haverá. E também te dou aquilo que você não pediu, riqueza e glória. De modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti. Salomão, não foi ele que recebeu a visão do templo. Ele não pediu para ser rei. Ele cumpriu a visão do pai, obediência. Davi tinha o sonho de construir o templo e deixou os desenhos, os recursos, para que Salomão construísse. E ele se propôs obedecer, construir o templo para o Senhor e pedir humildemente sabedoria. Aí vem o Senhor com toda soberania sobre a vida dele, como ele é, soberano, justo, fiel, e disse: por causa do teu coração obediente, humilde, eis que te dou aquilo que você não pediu, riqueza e glória. Será que o Senhor, nesse dia, Ele pode olhar para mim e para a tua vida
e se agradar a esse ponto de te dizer, filho minha, filha minha, por causa do teu comportamento, por causa da tua obediência aos meus princípios, aos meus mandamentos, àquilo que tenho te mandado, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Será que ele tem se agradado de mim e de você para fazer isso? A ponto de fazer isso? Porque ele faz. E ele não só multiplica sobre a nossa vida, como ele também nos dá a possessão da terra prometida. Você sabia que a terra prometida, ela simboliza descanso e abundância? Mas ela só pode ser tomada quando há obediência e submissão ao senhorio, ao governo de Deus sobre a nossa vida. Assim como Israel precisou obedecer para tomar posse da terra, nós também precisamos obedecer para entrar nas promessas de Deus. Claro que não foram todos, não é? Que entraram na terra, porque resolveram desobedecer e desagradar. Mas nós tivemos exemplos de Josué e Calebe, que entrou na terra prometida. Homens, a palavra diz que neles houve outro espírito. O espírito que sabia quem Deus era, quem era aquele que havia prometido. E porque houve neles um outro espírito, o Senhor os levou à terra prometida. Obedecer à palavra de Deus, aos seus mandamentos, é um ato de fé que nos posiciona para viver as bênçãos que o Senhor preparou para nós. Amém? E no verso 2, o Senhor diz: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou por esses 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova, para provar o seu caráter. Com que objetivo? Deus estava querendo saber o estado daqueles corações, se eles realmente obedeceriam ou não aos mandamentos. Então, meu querido e minha querida, você precisa glorificar o deserto caso você esteja nele. Não importa qual deserto seja. É um deserto sentimental? É um deserto no matrimônio? Nas finanças? Qual é o deserto da sua vida hoje? Você precisa glorificar a Deus, porque o deserto é uma escola para aprender sobre dependência. O deserto, ele é um lugar de teste, sim, mas com o objetivo de te levar à terra prometida. Ele é a escola que Deus usa para nos ensinar. E ele vai usar circunstâncias difíceis, sim. Ele vai usar a solidão, a fome, as incertezas para ensinar o seu povo a depender dele totalmente. E mais uma coisa, a humilhação que Deus fez, que Deus trouxe sobre o povo de Israel, e talvez a humilhação que ele está trazendo em alguma área da sua vida, não é no sentido de te castigar, não, mas é um método de Deus moldar o nosso coração e revelar o nosso verdadeiro caráter, nos transformar a nossa mente em mente de Cristo. Os Salmos, essa humilhação, ela julga, ela faz com que o Senhor julgue a integridade do nosso coração. No Salmo 7, é um salmo que você lendo, você vai perceber que a palavra diz que o Senhor sonda a mente e o coração. Salmos 7. E ele sonda a mente e o coração para julgar segundo a integridade que há em nós. E há em nós. Ou seja, Deus ele faz, é como se ele pegasse
o nosso coração e colocasse debaixo de um microscópio. Microscópio? É isso, gente? Não lembro mais a palavra em português, meu Deus. Ele coloca para uma investigação minuciosa e profunda. Ele coloca ali, sob as lentes, para investigar minuciosamente. Como ele tem essas lentes poderosas, nós sabemos que absolutamente nada está oculto diante dos seus olhos. Em outras palavras, Deus conhece não apenas o que nós fazemos, mas por que nós fazemos. Amém? Ele conhece o porquê. Ele sabe se nós estamos, da hora que nós acordamos, à hora que nós vamos dormir, vivendo de uma maneira reta, de uma maneira verdadeira e coerente com os seus princípios e com os seus mandamentos. E ele, então, ele avalia as motivações lá do profundo. Aí ele, nessa avaliação, ele discerne se nós estamos sendo autênticos filhos cristãos ou se somos hipócritas, se falamos algo que não vivemos. Estamos constantemente sob as lentes do Criador, lentes que veem com profundidade. Você percebe o quanto é estranho quando a gente entende, nós temos o entendimento que ele é onisciente e mesmo assim achamos que podemos esconder coisas dele, pecados não confessados. Achamos que possamos colocar pensamentos, muitas vezes maldosos, pensamentos ruins, que não agradam a Deus debaixo de um tapete, como se ele não tivesse onisciência para ver. Que engano é esse que nós causamos a nós mesmos? O Senhor, ele avalia, ele discerne minuciosamente as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas motivações. E quando ele faz isso, ele pode ter duas análises a respeito de mim e de você. Ela é autêntica, ele é autêntico na sua fé ou é um hipócrita? Que dia e noite fala sobre mim, mas não me obedece. Não vive de acordo com a minha palavra, não vive de acordo com os meus mandamentos, me acha que está me obedecendo quando me obedece em partes, parcialmente. Hipócrita. E os Salmos diz que quando o Senhor faz essa análise, ele se sente indignado. Por isso que eu estou te dizendo que ele analisa a nossa autenticidade e a nossa hipocrisia. Porque ele se sente indignado, irado. E a palavra diz que ele se sente indignado todos os dias. Não é um dia sim, outro não. Um dia sim, daqui um mês, não. A palavra diz em Salmo 7 que ele se sente indignado todos os dias com as nossas atitudes. E ele diz que se o homem não se converter verdadeiramente, ele afiará a sua espada. Ele vai afiar a espada, meu querido e minha querida. E aí não tem mais jeito para mim e para você. Se você é a pessoa que obedece a Deus parcialmente, em nome de Jesus Cristo, começa a obedecer em plenitude. Agora, para obedecer plenamente, você precisa conhecer os princípios, conhecer os mandamentos, em nome de Jesus. Amém? O que o Senhor disse, que Ele olha lá do seu trono para verificar a integridade do nosso coração. E o que é integridade, pastora? Qual é o verdadeiro sentido dessa palavra? É quando nós temos um coração sempre sincero diante de Deus e das pessoas. É quando nós não colocamos máscaras para falar com Ele ou nos relacionar. Isso é ter um coração íntegro e sincero. É quando a nossa motivação é pura diante dos olhos do nosso Deus. Quando não há duplicidade no nosso coração, no nosso ânimo. Você lembra da palavra que diz que Deus
não se agrada de pessoas de ânimo em dobro, não? Em português, em inglês é double, de ânimo dobro, eu acho que é isso a palavra em inglês. Ele não se agrada. E a palavra diz, ele afiará a sua espada. Ser íntegro significa ser fiel a Deus nas boas situações e nas ruins, nos bons momentos e nos ruins. Ele não está pedindo para você. Veja, integridade não é perfeição. Não. Mas é uma vida sincera diante de Deus e das pessoas. Estamos num processo de santificação e um dia seremos perfeitos como Ele é. Mas por agora, Deus nos pede integridade, sinceridade, motivação pura. Ser uma pessoa de uma palavra só, que seja o seu falar sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Pessoas que não têm intenção de enganar, de ludibriar, de mentir. Não. Pessoas que não vivem as ilusões da vida, aquilo que a internet te vende. Pessoas que são reais, que vivem um mundo real, que vivem uma fé real. Como eu disse, integridade não é perfeição, mas uma vida sincera diante de Deus e dos homens. Um dia o rei Davi, lá no Salmos 15, ele senta e conversa com Deus. E ele pergunta, Senhor, quem poderá ter acesso ao seu santuário? Quem pode permanecer na sua presença, no seu santo monte? Quem pode? Essa pergunta nós precisamos fazer. Quando nós entramos, por exemplo, no nosso quarto de oração, quando nós estamos nos relacionando com pessoas, quando estamos em nosso trabalho, Senhor, quem pode acessar o seu santuário, o lugar da sua presença, para receber de ti toda direção, toda instrução, toda sabedoria. E o Senhor, ele responde. Você sabia que Deus respondeu? Ele responde para Davi e responde para mim e para você hoje. Ele diz, aquele que pode acessar a minha presença é aquele que leva uma vida íntegra e pratica justiça. Aquele que de coração fala a verdade. Aleluia. Aquele que não difama os outros, não prejudica o próximo, que nem fala mal dos amigos. Aquele que despreza os que têm conduta reprovável, mas honra aqueles que temem o Senhor. Aquele que cumpre as suas promessas, os seus votos, mesmo quando ele será o prejudicado. Aquele que empresta dinheiro sem cobrar juros, sem visar lucro, que não aceita suborno para mentir contra o inocente. E o Senhor, então, ele fecha essa resposta com uma chave de ouro. Ele diz, aquele que age assim, jamais será abalado. Jamais será abalado. Você entende o valor da integridade? Como tem sido a sua conversa, os seus diálogos? Será que você tem se permitido difamar outras pessoas, sejam elas quais forem? Quantas pessoas difamam outras que nunca encontraram, mas que ouvem coisas pela internet a respeito da vida daquela pessoa, sendo parcial em julgamentos? Quantos difamam? Quantos sentam à mesa para falar mal de amigos? Que se dizem amigos, não é mim? Porque se você fala mal de alguém, você não é amigo dele. Quantos? Quantos não têm generosidade
para colocar um dinheiro na mão de uma pessoa sem interesse, sem querer algum tipo de retorno? Quantos aceitam presentes para se calar diante de uma injustiça? Quantos aceitam? Talvez não seja o seu caso, você que está me ouvindo. Mas Deus escreveu isso porque existem casos na humanidade. E Ele está trazendo um alerta para que eu e você não sigamos o mesmo caminho. Porque Ele procura integridade e Ele procura pessoas que praticam a justiça, que de coração fala a verdade. Então eu quero te dizer que falei tudo isso porque o Senhor falou naquele verso que Ele nos coloca no deserto para nos humilhar e para tratar com o nosso caráter. Ou seja, por isso eu disse, dá glória a Deus no deserto. Porque Deus usa os momentos difíceis para nos dar uma chance e que eu e você possamos aproveitar essa chance de nos converter verdadeiramente, de permitir que esse tratamento do deserto transforme o nosso caráter, revele as nossas fraquezas, fortaleça a nossa confiança na provisão daquele que é o nosso provedor. Amém? Se Ele humilhou os que estavam no deserto, o seu povo, e permitiu que eles tivessem fome, e em seguida os sustentou com maná, Ele fez isso para ensinar que as pessoas não vivem só de pão. Vivem disso, de toda a palavra que vem da boca do Senhor. E o Senhor, então, Ele vem com provisão sobrenatural. O maná do deserto é um lembrete constante para mim e para você que Deus é a fonte de toda a provisão, tanto física como espiritualmente. Pelo amor de Deus, entenda que nada nos pertence. Somos apenas mordomos. O seu corpo não é teu, a roupa que você usa não é tua, o carro que você anda não é teu, a casa que você mora, os filhos que você tem não são seus. Nada é seu, nada é meu. Somos mordomos. Deus é a fonte de tudo. Por isso eu disse, tanto no âmbito espiritual como físico. Daqui 30 segundos você não saberá, 1 segundo, 2, se você estará vivo ou não. Ele é o dono da nossa vida. Por isso, por amor e com amor, o Senhor, Ele nos coloca, Ele te coloca no deserto, se você estiver precisando desse tratamento de caráter, meu querido e minha querida. Se Ele está vendo que falta integridade na minha e na sua vida, Ele vai nos colocar no deserto. Então analise, se você está no deserto, fala, Pai, eis-me aqui, eu quero me corrigir hoje, me ajuda. Se é integridade que falta, me mostra as áreas da minha vida. Mas não só peça, busque na palavra. Eu quero aproveitar e falar do meu livro. Eu escrevi um livro sobre os princípios para você ter uma vida próspera com Deus, para você viver as verdadeiras riquezas eternas. Eu peguei um princípio e eu tirei as camadas dele para você entender. Depois eu vou, se você quiser, eu posto o link para você que ainda não tem. A Bíblia é a sua base, mas talvez um livro te ajuda, talvez a entender melhor aquele princípio. Ele tira as camadas e te mostra como você conduzir o seu relacionamento, a sua vida financeira, o seu business, seus negócios. E eu escrevi esse livro porque eu precisava dele. Não pensa você que não foi para mim. Eu escrevi porque eu precisava alinhar, e ainda estou no processo, todos estamos no processo de alinhamento da nossa vida com os princípios eternos. O livro se chama Por Detrás das Portas Antigas, Alcançando a Verdadeira Riqueza. Totalmente baseado em princípios bíblicos. Para você entender o plano de Deus quando criou o homem. Como você
agir como Salomão agia. Tantas riquezas, tanta sabedoria na vida de Salomão. Claro, no final ele teve problema. Se perdeu com idolatria, com mulheres. Mas ele foi um homem sábio, do qual nós precisamos extrair toda essa sabedoria para a nossa vida. Meu livro, ele fala muito sobre o rei Salomão. Muito. Aleluia. O Salmos 1, ele diz que aquele que tem o prazer na lei, na palavra que vem da boca do Senhor, e nela medita dia e noite, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ou seja, a nossa verdadeira segurança e sustento vem de conhecer e obedecer a palavra. Amém? E a palavra diz, ao longo de 40 anos, quantos anos você já viveu? Eu estou quase completando 57. Quantos anos você já viveu? Quantos livramentos você já recebeu? Quantas bênçãos? Você tem contado as suas bênçãos? Ao longo destes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam e nem criaram bolha. Esse verso ele fala sobre a fidelidade de Deus em meio às nossas dificuldades. Mesmo quando ele está nos provando no deserto, Deus provê cuidado físico e proteção. Ah, Deus se importa com a minha condição física? Ah, se importa. Se importa. Ele é fiel mesmo nas condições mais adversas das nossas vidas. Ele, ele é incrível. Ele nos coloca no deserto e ele nos supre. Ele nos cuida. Ele nos prepara. Por isso eu digo, dá glória a Deus no deserto. Entenda o seu deserto. Entenda esse tempo de preparação do Senhor. Em nossas jornadas nos desertos da vida, não é só um que nós temos. Às vezes não percebemos como Deus está constantemente cuidando de nós. Constantemente. Protegendo de coisas que poderiam nos destruir verdadeiramente. E nós, no meio desse processo, nos revoltamos, meus queridos e minhas queridas. Não percebemos esse cuidado, pensamos que Ele nos abandonou, que Ele não está nos ouvindo. Nunca um pai que ama verdadeiramente um filho vai abandoná-lo. Nunca. Ele sempre vai corrigir, mas nunca vai abandonar. Nunca. Amém. Assim como um pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. A disciplina de Deus é uma disciplina amorosa, baseada em amor. Ela é uma expressão do amor e do cuidado paternal de Deus. Paternal, quando Ele disciplina eu e você, Ele não está no seu trono de juízo, trazendo julgamento, não. Ele está fazendo isso de uma forma paternal. É o seu lado pai que corrige. E ele não corrige para punir, mas para ensinar, para alinhar os seus filhos à sua perfeita e soberana vontade. Isso nos lembra que Deus, ele não é apenas provedor, ele é também educador. Educador. Interessado em nosso crescimento, em nossa maturidade. Amém? E ele diz, tenham cuidado para que, em meio à fartura. Será que ele saberia como nós estamos vivendo esses dias? Claro, ele sabe tudo, ele é eterno. Ele sabe que chegaria um dia que as coisas se tornariam muito fáceis. Tudo tão fácil. Existe muita fartura, fast food, tanta coisa. E ele diz, não se esqueçam do seu Deus quando estiveres em meio à fartura. Não se tornem orgulhosos, não se esqueçam de mim, diz o Senhor. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que além de bênção, a prosperidade, ela é um teste de fidelidade na sua vida. E mais ainda, anote isso que eu vou te falar.
O maior perigo para um ser humano não é o seu tempo de deserto, mas a prosperidade da terra prometida. Eu vou repetir, que você não entendeu. O maior perigo para a vida do ser humano não é o seu tempo de deserto. É a prosperidade da terra prometida. É quando estamos no meio da fartura. E quando achamos que começamos a olhar para nós e trazer o mérito de toda aquela fartura para nós, para a força do nosso braço. Eu fiz isso. A minha inteligência, a minha capacidade, a minha dedicação. Tiramos o mérito de quem merece, do nosso Deus, e nos tornamos orgulhosos. E Jesus, eu quero te dizer, até já falamos sobre isso, das 7 cartas que ele escreveu para as igrejas da Ásia. Cada carta tem algo para nos ensinar, para ensinar para a igreja de hoje, para o indivíduo. Cada carta reflete uma condição que é encontrada muitas vezes na nossa vida, em diferentes congregações, em diferentes indivíduos. Você vai ver que para a igreja de Éfeso, ele alertou sobre a perda do primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, ele falou que as igrejas fiéis enfrentariam perseguições. Para a igreja de Pérgamo, ele falou que essa igreja estava sofrendo influência de falsos ensinos, falsos mestres. Para a igreja de Tiatira, ele falou que essa igreja estava tolerando o pecado dentro da igreja. Não estava denunciando o pecado, estava tolerando. Para a igreja de Sardes, ele falou que essa igreja ela tinha aparência de que ela estava viva, mas ela estava espiritualmente morta. E para a igreja de Filadélfia, a verdadeira, para essa ele falou, essa é a igreja fiel e missionária. O nosso sonho é nos tornarmos a igreja de Filadélfia. Agora, para a igreja de Laodiceia, a igreja do nosso tempo, a igreja que vive em meio à fartura. Quantos não estão denunciando as farturas das igrejas hoje em dia? Agora, quando eu digo igreja, não pensa no templo, numa denominação. Também, mas pense em você como igreja. Amém? Não vire os seus olhos para julgar o seu vizinho. Olhe para você. Eu olho para mim. E para essa igreja, Jesus traz um alerta muito sério. Falamos sobre isso, sobre a mornidão espiritual. Você não é frio nem quente. Melhor que fosses frio ou quente. Porque essa igreja diz, estou rica, abastada, cheia de riquezas. Não preciso de nada. E o Senhor Jesus, que julga retamente, disse, não reconheces. Não reconheces tu que tu és miserável, tu és digno de dó, e tu és pobre, e tu és cego, e tu és nu. Olha o que Deus, que Jesus fala para essa igreja através da vida do apóstolo João. Miserável. Miserável. Digno de dó. Pobre, cego e nu. O problema dessa igreja é a abundância. Por isso que eu falei para você que o maior problema na vida de um crente não é o deserto, é a prosperidade. É quando ele encontra com a terra prometida e começa a viver a prosperidade. Esse é o problema. Esse é o perigo. É um perigo muito sério. Porque a abundância, ela nos leva a algo chamado autossuficiência. E, pior, ao esquecimento de Deus. Ao esquecimento de tudo o que Ele fez e que Ele faz na nossa vida. E nos tornamos orgulhosos, idólatras. Precisamos ter todo o cuidado com essa tendência humana de tomar para nós o crédito pelas bênçãos que nós estamos vivendo e esquecer que tudo vem do nosso Deus. Amém? E veja, ele continua dizendo, quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar, lembre-se de louvar o Senhor seu Deus,
pela boa terra que ele lhe deu. Lembre-se de louvar. Diga: a gratidão é a resposta correta. A gratidão é a resposta correta. A gratidão a Deus é uma das expressões mais puras de fé e adoração. É um reconhecimento que tudo que somos e temos vem dele. Ser grato a Deus é admitir que ele é o provedor e a fonte de tudo. Tiago 1,7 diz: toda boa dádiva e todo dom que é perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. As bênçãos em nossa vida, sejam grandes ou pequenas, são puramente resultados da bondade e da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não merecemos, meu querido e minha querida, não merecemos, é puramente bondade, puro amor, pura graça. E quando nós damos essa resposta, a gratidão, ela transforma o nosso coração. Ela nos aproxima de Deus. Por isso a palavra diz: entre por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dê-lhe graça e bendigam o seu nome, nos ensinando como entrar na presença de Deus para orar, para adorar. Entre por suas portas com ações de graça. A gratidão é a porta. Ela abre a porta para que nós possamos nos aproximar. Ela tira o nosso foco, ela muda, na realidade, o nosso foco. Em vez de reclamar, nós nos concentramos que, em vez de nos concentrar, na verdade é isso, em vez de nos concentrarmos no que nos falta, a gratidão, ela nos leva a valorizar o que nós temos. E mais do que isso, ela traz paz. Não sejam ansiosos por coisa alguma. Apresentem seus pedidos a Deus com oração e súplica e com ações de graça, gratidão. E olha o que a palavra diz: e a paz de Deus guardará os seus corações. E a paz, ela vem depois de ações de graças. Depois que você oferece essa resposta a Deus como um sinal de gratidão. Gratidão, ela precisa ser oferecida ao Senhor em todas as circunstâncias, em todas. A Bíblia nos diz para sermos gratos em tudo, não só quando as coisas estão bem. Não. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês. Em Cristo Jesus, dá graça no deserto, dá graça na abundância, dá graça na falta, dá graça na falta, na escassez. Jó, ele perdeu tudo, mas ele adorou. Deus apostou todas as suas fichas em Jó. E Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gratidão de Jó não estava baseado naquilo que ele estava vivendo, mas na certeza, no caráter do nosso Deus. Lembre-se de Deus na fartura. Isso é um ato de humildade, de reconhecimento que Ele é a fonte de todas as coisas boas que acontecem na nossa vida. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, para finalizarmos esse estudo, que existe um perigo muito grande na desobediência. Começamos Deuteronômio 8, com o Senhor dizendo: obedeçam cuidadosamente. Porque se vocês se esquecerem do Senhor, se vocês desobedecerem, adorando outros deuses, riqueza, casa, bens, adorando e curvando-se diante deles, a palavra diz, certamente serão destruídos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, serão destruídos, se esquecerem do Senhor, o seu Deus, para seguirem outros deuses, adorando.
Adorando. Não sujo meu carro. Não vou colocar o meu carro na obra. Tá limpo. É novo. Não, não. Na minha casa não dá para receber muita gente por grupo de oração. Faz bagunça. Como nós ousamos, não é? Como nós ousamos ser desse jeito. Adorando coisas, ao invés de adorar o Criador de todas as coisas. Nos curvamos diante das coisas. Nos curvamos diante daquele trabalho, daquela carreira, daquilo que conquistamos, que achamos que conquistamos com o suor do nosso rosto, quando na verdade Deus nos deu vida, sabedoria e inteligência para conquistar, abriu portas. Eu quero te dizer que esse texto, ele traz um aviso muito severo para nós. O esquecimento de Deus leva ao julgamento. Certamente serão destruídos. A idolatria é o pecado que rompe totalmente o relacionamento com Deus, seja ela qual for, e destrói tanto o indivíduo quanto uma comunidade. Destrói. Isso reflete o caráter justo do nosso Deus, que não tolera nenhum tipo de infidelidade. Nenhum tipo. Amém? Nenhum tipo. Então, meu querido e minha querida, fazendo um rápido resumo de tudo isso que nós conversamos essa manhã. Obediência e dependência. Devemos confiar e obedecer à palavra de Deus, mesmo em tempos difíceis. Precisamos exercer uma gratidão contínua, lembrando que Deus, em todos os momentos, é Ele que nos concede, Ele é a fonte de todo e qualquer tipo de bênção. Lembrando também que nós precisamos ser humildes na prosperidade e não se esquecer de quem é o nosso provedor. Quando experimentarmos abundância, devemos nos manter humildes e fiéis. Devemos ser gratos, devemos abençoar outras vidas, abençoar o reino, compartilhar aquilo que temos, sem se esquecer que Deus nos deu tudo. Tudo é dele e volta para ele. Uma das piores coisas também que o ser humano pode alimentar em sua vida é a mesquinharia. Isso é meu e eu não compartilho com ninguém. Eu lutei por isso, é meu. Mesquinharia. Que nós possamos analisar a nossa vida. Mais uma vez eu te digo, se você olhar o seu extrato bancário, o seu extrato de cartão de crédito, o nome de quem está lá? O seu ou de Jesus? Onde você tem investido mais? É na sua vida? Um dia ele pedirá conta dos talentos, dos recursos, de tudo que ele colocou nas suas mãos. Tenham cuidado em obedecer. Tenham cuidado ao manejar as riquezas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Isso é um aviso muito severo da parte do nosso Deus. Tenham cuidado, mantenham-se humildes, generosos, fiéis. E tenham a disciplina de Deus como um presente da mão do Pai. Um presente. Veja os desafios como uma oportunidade de um crescimento verdadeiro e de um refinamento espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Que essa palavra ela possa ter abençoado a sua vida, possa ter trazido clareza daquilo que Deus espera de você, espera de mim. Amém? Que você possa compartilhar, digerir essa palavra tão forte, tão profunda, tão verdadeira e compartilhar com aqueles que te cercam por amor. Todos precisam entender esses avisos da parte do Senhor. Obedeçam cuidadosamente. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada pela tua companhia, pela tua presença. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê paz, paz que excede todo entendimento. Não se esqueça, obedeça em totalidade, em plenitude. Agradeça e não se esqueça do Senhor. Quando vir sobre você a promessa de vida, a promessa de multiplicação e a promessa da possessão da terra prometida. Amém? Em nome de Jesus. Pai, a Ti nós damos toda a gratidão. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por mais um dia. Eu peço que o Senhor abençoe a semana de cada um, cada momento, Senhor, que eles vão viver, onde quer que eles estejam. Que as Tuas mãos poderosas estejam guardando cada um, Pai. Cada família aqui representada, cada um da nossa lista de oração, cada família representada por aqueles nomes, Pai. Abençoe poderosamente. Guarde poderosamente. Em nome de Jesus. Possamos, Pai, nessa semana, caminhar sobrenaturalmente, nas águas do sobrenatural. Que os nossos olhos possam contemplar os Teus milagres, os Teus sinais, as Tuas maravilhas. Mas, acima disso tudo, que possamos permanecer na Tua presença, com integridade, caminhar em justiça, em amor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Nos vemos em breve. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.